Olá, boa noite pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos esperar aqui que todo mundo entre. Sejam bem-vindos, hoje vamos ter um super tema. Vamos falar de matrimónio como caminho para a prosperidade, vamos falar de casamento, vamos falar de casais, vamos falar de relacionamento e vamos falar de dinheiro nos relacionamentos. Vocês sabem que isso é um tema super delicado para algumas pessoas, para alguns casais, e vamos tentar aqui entrar nessa causa e perceber o que há em torno disso tudo. Nós vamos ter um convidado super especial, um padre, que celebra casamentos e consequentemente conversa com muitos casais. Olá, Micaela, tudo bem? E consequentemente conversa com muitos casais. Ele vai nos orientar no processo, vai conversar connosco. Eu aconselho-vos agora que estão a entrar, estamos no princípio, a chamarem os vossos parceiros, a sentarem juntos, a chamarem as vossas parceiras e assistirem aqui a essa live que tem um conceito super diferente do habitual. É uma live que na verdade não é só para falar de dinheiro, mas é para falar de relacionamento, é para falar de Deus, é para colocar as pessoas aqui no mesmo nível, porque às vezes os casamentos têm competições e nós já vimos vários exemplos em que o dinheiro acaba por ser o principal motivo da destruição de casamentos, tá? Para não colocar o padre a esperar, normalmente eu espero aí vocês entrarem, mas eu vou já chamar o senhor padre, tá? Vou já chamar o senhor padre, que é para não esperarmos mais, que é para entrar. Vamos lá ver. E pronto. Invito. São todos muito bem-vindos aqui, vocês. E vamos esperar que o padre nos responda e que a gente entre aqui para o nosso tema, né? Já enviei o convite. Eu estou ansioso, vou ser sincero. Eu estou ansioso. Eu não sabia nem como é que me devia dirigir a um padre. Então, fiquei tímido a princípio, mas enviei o convite, falei sobre a necessidade de passar este tema para a minha audiência e o senhor padre por acaso aceitou, mostrou-se muito disponível, deu todo suporte à ideia e eu achei fantástico. Olha, o senhor padre já acabou de se juntar a nós. Eu já enviei o convite, senhor padre. Basta aceitar ali. Calma aí, vou enviar de novo. Acho que o convite cancelou-se. Deixa eu puxar aqui o senhor padre. Acabei de enviar de novo o convite. Não se esqueçam, isso é aquele tipo de lives que nós temos de estar com a família. Nós normalmente estamos muitos aqui. Senhor padre, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Euclides? Está tudo bem, graças a Deus. E o senhor padre, como está? Eu estou muito feliz com a graça de Deus, melhor ainda falando com a vossa pessoa, né? Eu quero agradecer imensamente pelo convite, né, de participar da sua live. Eu tenho certeza que vamos poder trazer algumas ideias, alguns conselhos, algumas orientações que poderão ajudar homens e mulheres, né, que estão casados, uns que pretendem casar e uns que também não querem casar, mas querem conhecer porque faz parte da vida, né? E aí a gente estamos aqui para orientar estas vidas. E desde mais eu agradeço do fundo do coração mesmo pelo convite. Não, eu que agradeço, senhor padre. Eu, por acaso, estive a pensar, nós estamos num processo de 20 lives para falarmos com os jovens e educarmos financeiramente as mulheres, os homens e as famílias no geral. E quando vi esse tema na cabeça, eu pensei, pronto, eu acho que a pessoa perfeita para isso seria alguém que celebra casamentos, que aconselha casais, que olha para o casamento da melhor forma possível. Então, quando veio o padre à cabeça, eu contactei, recebeu-me tão bem, falou comigo tão bem. Olha, eu fiquei tão nervoso, senhor padre, tão nervoso, porque não é uma coisa que a gente faça todos os dias, falar com o padre. Então eu fiquei, ok, vou mandar a mensagem, mas depois mandei, o senhor padre deu uma bênção e, graças a Deus, muito obrigado por estar aqui conosco. E estou super feliz mesmo. Mas se sinta à vontade
Se sinta à vontade, não precisa ficar nervoso ou tímido. Nós estamos aqui para conversar mesmo. Eu sei que quando algumas pessoas me veem ou entram em contato comigo, e quando eu as respondo, né, elas ficam assim, não acredito que o senhor padre me respondeu. Não, é porque normalmente nós não estamos habituados a nos dirigir para um padre para falar de assuntos sociais. Normalmente são sempre questões da igreja e coisas assim. Então, essa vontade cria uma diferença tão grande e depois nos impacta de um jeito que nós às vezes não sabemos como reagir. Mas não se preocupe, não. São geralmente temas que estou sempre falando, né, comentando, tanto no meu trabalho de evangelização, toco num tema aqui, toco num outro tema ali, e aí acaba a gente falando diretamente para os casais, né? Então, quando você sugeriu esse tema, né, matrimônio, né, o casal que caminha para a prosperidade, eu fiquei assim interessado, porque quando se fala em prosperidade, geralmente as pessoas pensam logo no lado financeiro. Financeiro, mas prosperidade não é somente isso. É exato. um campo que envolve o quê? O lado espiritual, o lado emocional, o lado sentimental, o lado financeiro e tudo, né? Ou seja, é uma gama de fatores que para um casal viver feliz, né? Viver feliz, precisa estar bem fundamentado nesses fatores que vai fazer com que ele veja. Eu primeiro tenho que ter Deus no coração, eu preciso dialogar com Deus, eu preciso ter uma base espiritual sólida, uma base emocional também sólida, né? Quando eu falo emocional, psicológica, e uma base financeira. Pode até que seja sólida, mas se um pouco que tenha seja sólido, ou muito que tenha seja sólido, isso já vai fazer muita diferença. E esse fator sentimental, né? Porque se não existir amor, se não existir companheirismo, não existir carinho, você pode ter tudo, mas não ter... Mas não tem nada. Não tem nada. Porque para viver numa vida a dois, tem que ter amor, né? Não basta ter somente um corpinho sarado, um corpinho malhado, um rostinho bonito, né? Ou dinheiro. Porque, assim, o dinheiro não sustenta ninguém. O dinheiro não sustenta um casal. Precisa ter amor. Se tem amor, nossa, aí nós somos capazes de correr atrás, mesmo quando a gente não tem dinheiro, mesmo quando a gente não tem uma casa, mesmo quando a gente não tem nada. Olha, aí vai dizer, meu bem, porque o que eu mais acho bonito num casal as formas de tratamento que cada um tem, né? Um pode chamar de meu bem, de minha vida, minha lua, meu sol, meu mar, né? Né? E isso vai fazer, esses gestos de carinho, essas palavras de carinho, vai motivar a pessoa amada a dizer, não, o meu bem está comigo, o meu amor está comigo. E aí não importa a dificuldade, não importa o sofrimento, você vai atrás. Gente, a live só está apenas começando. Vamos fazer o seguinte. Vamos convidar outras pessoas, outros casais, solteiros, jovens, quem quer que seja, para vir participar dessa live, porque vai ser maravilhosa, vai ser tremenda, vai ser impactante, vai ser tudo de bom, vai ser fixe demais. Obrigado, tio Padre. Pessoal, vamos partilhar, vamos sim chamar mais pessoas aqui conosco. Vamos ter uma conversa muito incrível, vamos falar de situações muito atuais, de coisas que acontecem conosco no dia a dia. Vamos falar principalmente da realidade dos casais angolanos. Eu vou dar as minhas opiniões, o senhor Padre vai dar as suas e vocês vão dar as vossas também. No final, vocês são convidados a, durante a live, colocar as vossas questões,
para que o senhor padre dê conselhos sobre o vosso matrimônio, para que eu dê conselhos na área financeira do vosso casamento, para que vocês recebam a bênção do senhor padre. Quer dizer, fiquem à vontade para se exporem a todos os níveis. Senhor padre, começamos então. Uma das coisas que acontece muito, e que se calhar vai definir muito o conceito de prosperidade no casamento, é que no casamento, eu vou falar isso, se calhar pode criar um pouco de polêmica, mas no casamento 1 mais 1 é igual a 3. 3 no sentido de que existem os interesses do casal, existem os interesses da esposa e existem os interesses do esposo. Porque as famílias em que o casal se une e de repente só interessa os interesses da família, faz com que as pessoas depois acabem por devagar daquilo que é os seus interesses pessoais. Porque quando nós nos juntamos, nós, nos juntamos para ser um só, mas a nossa essência continua em nós, os nossos sonhos continuam em nós. Então, um problema que se vê nos casamentos e que adia a prosperidade é que, às vezes, quando a mulher se junta ao marido, ela esquece de tudo que ela sonhou, dos lugares que ela queria visitar, da formação que ela queria fazer, e de repente ficam só a olhar para aquilo que é a família, para as contas de casa, para os filhos a ter, para a formação das crianças, só vão ao lazer, por exemplo, quando não há nenhuma surpresa. Quer dizer, tudo deixa de ser prioridade, o que é a individualidade de cada um, e só se pensa no conceito da família. E isso faz com que, às vezes, depois de muitos anos, assim uns 20, 25 anos, às vezes nós vemos casais que se separam. Por que às vezes se separam, na minha opinião? É porque, às vezes, depois de um longo prazo, se calhar o marido ou a mulher começa a reparar que eu não sou essa pessoa, tudo que eu sonhei para a minha vida toda eu nunca tive. A pessoa acaba se sentindo enganada. Porque antes do casamento existe uma promessa de que vamos ser felizes, que eu vou respeitar os teus interesses, tu vais respeitar os meus e vamos fazer um interesse comum, que é o interesse da família. Mas muitas vezes ficamos na ideia de que só a família é importante. E é muito difícil, às vezes, haver comunhão de facto no casamento por causa desse desligamento aqui dos interesses pessoais, não é, senhor padre? O que é que acha? Euclides, tudo parte de um princípio fundamental num relacionamento que não pode deixar de existir. Exato. Quando o homem ele conhece ele, né? Conhece a sua vida, conhece as suas intenções, conhece o seu coração, conhece os seus sonhos, e do mesmo jeito a esposa, né, conhece os seus sonhos, conhece as suas potencialidades, conhece as suas qualidades, conhece o que ela tem. Então, um conhece o outro. Então, ao se unir, já deve se unir conhecendo um ao outro, né? Porque quando a gente se conhece, fica mais fácil de lutar juntos. Porque ao conhecer, por exemplo, o Euclides tem a esposa dele. Então você sabe que o sonho dela é ser médica. Né? Você sabe que o sonho dela é ser médica. Então você dá todo o apoio a ela. Você ajuda ela. Vamos supor que ela, conhecendo você, sabe que você tem um sonho de ser um empreendedor, né? Na área da comunicação, na área do marketing, na área financeira. Então ela vai te ajudar. Então, quando se casa, nós casamos para ajudar um ao outro. E conhecer um ao outro. Mas o que acontece? Às vezes, o homem não é tão seguro da relação, a mulher não é tão segura da relação, e aí quando vê o esposo se destacando, ou a esposa se destacando, começa a surgir os ciúmes, exato, as invejas, começa a surgir as divergências, começa a surgir os desgastes, justamente por não conhecer o potencial de cada um. Porque quando se conhece, fica mais fácil de você entender que cada um
né? O esposo tem sonhos, a esposa tem sonhos. E isso eu ajudo. Eu estou ali para ajudar, eu estou ali para somar, eu estou ali para fazer o outro feliz. Porque quando eu faço o outro feliz, o outro se sentindo feliz, ele também vai me fazer feliz. Feliz. E quando eu estou feliz, quando eu estou feliz na minha profissão, eu vou fazer também com que o outro se sinta feliz. Se sinta feliz. E isso acontece muito dentro dos casamentos, dentro dos casais, né, no matrimônio. Muitos não entendem, não compreendem, não aceitam. E eu quero tocar num assunto, talvez seja um pouquinho mais polêmico, mas o homem é um pouco meio machista, né? Muito Principalmente, machista, seu padre. Muito machista. Principalmente quando a mulher recebe um pouco mais. Exato. Né? Recebe um pouco mais, tem um emprego que recebe mais, tem uma posição social de destaque que dá ela ser conhecida, e aí o homem não é tanto, e aí começa a perseguir, começa até mesmo zombar, maltratar, enfim, são várias situações. Então, o homem ele precisa saber que você não está com uma companheira para competir em status. Eu não estou com a minha... Eu estou falando de minha companheira, mas eu não sou casado não, tá? Sim, eu só estou colocando nesse intuito do singular para você entender. A minha companheira, ela não é a minha adversária. Eu não estou para competir com ela. Eu estou para me unir a ela, para somar com ela e ela comigo. E nós dois crescemos juntos. É isso que faz o casal ser próspero. Para isso acontecer, passa pelo fundamento. Eu preciso conhecer. Eu vou contar um exemplo que às vezes acontece muito dentro dos relacionamentos, porque o esposo diz, eu te conheço. Aí a esposa diz, mas eu te conheço, né? Você agiu Você agiu assim. Você é mesmo assim, você. Você não muda, você sempre foi assim. Eu te conheço, né? E isso é muito complicado. Ou veja bem, e eu vou mostrar para você que a gente não conhece um ao outro. E essa descoberta, esse conhecer, ele é diário, ele é constante. Isso aconteceu comigo. Eu gosto muito de me oferecer. Não é que as pessoas já estão oferecidas, viu, gente? É que eu gosto de me oferecer para almoçar na casa das famílias. Porque é muito bom, principalmente porque também é de graça. É boa, né, senhor padre? E porque também é de graça, né? E aí eu me ofereci para almoçar na casa de um casal e eu disse para a esposa, né? Você sabe fazer farofa? Ela disse assim, sei, então faz para mim, né? E ele disse, tá bom, senhor padre, eu vou fazer uma farofa. Beleza. E o que acontece? O dia do almoço chegou, cheguei lá na casa, eles me receberam super bem, com muito carinho, com muito entusiasmo, muita alegria, e disse assim, senhor padre, aqui a casa é sua. Aí eu pensei comigo, não, se a casa é minha, eu já posso vender, né? Já posso vender, a casa é minha. Boa! Aí o que acontece? Aí, enquanto a esposa foi para a cozinha terminar de fazer o almoço, eu fiquei conversando com o esposo ali sobre política, sobre futebol, vários assuntos que foram surgindo, eu fui conversando com ele. E, de repente, a esposa chegou assim, senhor padre, o almoço já está pronto, o almoço já está posto na mesa, e assim, podemos almoçar assim? Com certeza. E eu fui lá, né? Quando eu cheguei, um belo almoço, e o bonito de ser padre é porque quando você vai nessas casas, nas famílias, o almoço é sempre diferenciado, né? E eu amo, gente. Pode me convidar, eu vou com muita alegria, tá?
E aí o que que acontece? Quando eu cheguei lá, na mesa, né? Eles disseram assim, senhor pode... Eu perguntei assim, posso orar? Eu disse, pode. Eu disse, sim. Aí eu orei, dei a bênção na comida, tudo. E aí eles disseram assim, senhor padre, o senhor é visita, o senhor tem que visitar. Eu disse, poxa, ainda agora eu era dono da casa, agora eu sou visita. Começou assim, senhor almoço pode ir embora, tá? E aí, e aí o que que acontece? E o que que acontece? Eu me servi, né? Todos se serviram, e quando nós já estávamos comendo, aí o esposo disse assim, senhor padre, o senhor precisa vir aqui mais vezes na minha casa. Eu disse, por quê? Padre, aqui nunca tem farofa. Aí gerou um climão ali na hora, né? Gerou um Exato. climão. Aí a esposa toda desconcertada assim, levantou o braço assim, constrangida, disse assim, dizendo, senhor padre, eu posso me defender? Disse, claro, né? É assim, senhor padre, sabe por que, que nunca tem farofa aqui? Porque ele nunca me disse que gostava de farofa. Aí já vai eu, né? Eu agora posso fazer uma pergunta? Sim, senhor padre. Aí eu disse assim, quanto tempo vocês estão casados? E eles disseram assim, 30 anos. Aí eu disse assim, 30 anos sem comer farofa? Né? E aí, é aqui que eu quero mostrar. Às vezes a gente acha que conhece o esposo, às vezes a gente acha que conhece a esposa, mas não conhece. Exato. Então, é preciso conhecer. Aonde falta comunicação, aonde falta diálogo, aonde falta pergunta, aonde falta esse querer descobrir o que, que a pessoa amada ainda não me mostrou, ainda não me revelou. Porque, gente, você acha que sabe tudo do seu amado, da sua amada, mas não sabe. Olha, foi preciso eu ir na casa de alguém, desse casal, para eles descobrirem, para ela descobrir que ele gostava de farofa. Aí hoje, quando eu me encontro com eles, aí eu pergunto, brincando, né? E aí? Tá tendo muita farofa aí na casa de vocês? Nossa, padre, agora é farofa de todo dia, de todo Todo jeito, de dia. todo modo, né? Por isso, um pilar muito importante para um casal próspero é conhecer. Porque quando a gente conhece, nós vamos lutar, mesmo vamos lutar pelos ideais, mesmo que sejam diferentes. Mas quando unem, é uma grande potência. Exato. Amém, senhor padre. Super, super. Um super exemplo. E é por acaso isso que estávamos a falar antes de entrarmos aqui na visita do senhor padre no assunto da farofa, né? E nos almoços de graça e tudo mais. Que é exatamente a situação de anular a individualidade de cada um no casamento, torna o casamento um fardo para o resto da vida, né? Quer dizer, nós temos que conhecer para poder reconhecer o que cada um vale, o que cada um quer, o que cada um gosta e, acima de tudo, o que cada um precisa, para depois, então, termos aí o casamento a ir de vento em popa e de forma natural sermos felizes. Porque, às vezes, nós homens assumimos que a felicidade da mulher é o casamento. Quer dizer, é tipo, pensamos já que no momento que a gente casar, automaticamente ela vai ligar um botão de felicidade. Só que não é bem assim. Ela se casa para além da individualidade dela, que tem que se valer, tem que continuar a se valer, encontrar um novo propósito. E uma coisa que eu sinto, por exemplo, senhor padre, eu sou casado, e uma das coisas que funciona muito bem no meu relacionamento com a minha esposa é que nós temos o mesmo propósito. Nós trabalhamos para o mesmo objetivo. Então, o que é que acontece? Toda a nossa atividade com relação a qualquer tipo de prosperidade parece muito natural. Eu imagino como é que é no meio dos casais em que cada um tem os seus propósitos. Por exemplo, um quer casar, sei lá, em alto mar, outro sempre sonhou em casar na China, no meio do Ano Novo Chinês, e depois, quando tentam fazer a festa de casamento, é uma confusão. Um pensa em mudar de casa para morar no interior do país, o outro é um indivíduo mais citadino de capital.
Então as coisas começam a não ir muito bem. Um é um gastador tremendo, a outra é uma pessoa mais economicamente educada. E aí começam a ter os problemas todos do relacionamento. Então, conhecer-se é muito importante. Mas também é possível, dentro de uma relação em que as pessoas não têm o mesmo propósito, construírem esse propósito comum, não é, senhor padre? Porque eu gostei de ti por aquilo Sim. que você é, enquanto indivíduo, enquanto mulher. Independentemente da gente não ter esse match perfeito, a gente pode encontrar um mecanismo de construir esse tipo de perfeição. Só que o problema é que, normalmente, o indivíduo que é mais prepotente na relação, seja o homem ou a mulher, tenta incutir de forma forçada a ideia de que o que ele pensa está correto. E isso acontece muito no relacionamento. E fica tipo, o mais forte vence. O que fala mais alto vence. Pode falar, seu pai. E isso é tanto no que pensa e tanto no que gosta, né? Exato. E eu gosto disso. Então você também tem que gostar. Não, Exato. gente, não é bem assim. Eu tenho que respeitar a individualidade de cada um. E o bonito de um relacionamento é que o homem é homem, a mulher é mulher. Então, o homem não precisa competir com a sua mulher, nem a mulher competir com o homem. Por isso que são opostos que se atraíram, né? Então, você não tem que estar brigando quem é mais, quem é menos. Quem sabe mais, quem sabe menos. Ou quem... essa briga de pensamentos, essa briga até mesmo de dinheiro, né? Briga de Exato. profissões, brigas de diplomas, brigas eu gosto disso, eu gosto daquilo. E o que que acontece? Às vezes, o homem, quando ela casar, ela vai mudar. Ela vai, Exato. vamos dizer, vai dançar aqui na minha palma, na minha mão. Ela vai ligar o Ou, botão dela, né? ou a esposa diz, mas deixa estar. Quando ele casar, ele vai ver, ele vai mudar. Eu vou dar um exemplo eu gosto de usar exemplos práticos para as pessoas entenderem Entenderem melhor, sim. que no dia a dia as coisas não é bem assim, né? As Exato. coisas são reais, né? Não é um conto de fadas. Uma senhora chegou para mim, eu estava almoçando na casa dela, né? Na casa dela, e junto com ele, junto com ela. E é por isso que eu gosto de conversar com casais. Gosto de ir para a casa deles para ver, observar, analisar, né? E a gente aprende cada pérola. E ele disse assim, padre, essa fulana aí, ela queria mudar os meus gostos. Então, a primeira vez, ela já sabia, padre, ela já sabia que eu não gostava de pimenta na comida. De pimenta. Aqui chama gindungo, é? Gindungo, sim. Gindungo, né? Pimenta e gindungo é a mesma coisa, gente. Tanto para quem está no Brasil ou aqui em Angola. A Angola aqui é gindungo. Mas aí... E aí o que que acontece? Ela pegou, padre, colocou pimenta na carne. Beleza. E assim, nós estávamos um mês de casamento, né? Já de casados. Eu peguei e conversei com ela. Meu bem, eu não gosto de pimenta na carne. Eu não gosto. Bom, passou. De repente, passou os dias e ela disse assim, ele vai aprender a comer pimenta igual eu. Aí o que é que fez? Preparou uma picanha. Picanha é uma carne de alto nível, né? Preparou uma picanha e tacou lá a pimenta. Jesus. Nossa, quando ele viu aquela carne saborosa e colocou aquele pedaço de picanha no prato, e que ele pega, né?
corta e coloca um pedaço na boca e só tinha pimenta. Euclides. Passou-se. Esse homem virou um leão. Esse Estragaste homem a minha virou um brincadeira, leão. padre. Esse homem virou um leão. Ele pegou o prato com a comida e a picanha, a frigideira, que é aquela panela onde frita as carnes. Pegou toda aquela picanha e jogou tudo lá no quintal, na terra. Eu não já lhe disse que eu não gosto de picanha. Por que que você insiste? Porque você... Aí ela disse assim: padre, foi a partir daí que eu entendi que ninguém muda ninguém num relacionamento. Tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser dialogado. Entende? Então aqui, você não entra para mudar. Vamos supor, a sua esposa. A sua esposa não entra para mudar o Euclides, nem o Euclides entra para mudar a esposa. Mas conversando, algumas coisas vão sendo encaixadas, né? Vão se unindo. Eu até costumo dizer, alguns defeitos vão sendo melhorados e vão tornando-se virtudes. Né? Você vai aprendendo a conviver com aquela pessoa. E o bonito do relacionamento é isso, você não se casa com um anjo, nem uma anja. Você se casa com um homem imperfeito, com uma mulher imperfeita. E por isso que você se une, né? E aí você não vai querer forçar o outro a gostar dos mesmos gostos que você, né? Tem alguns gostos que não. Ah, ela gosta de carro, eu também gosto. Ah, eu gosto de moto, mas ela não gosta. Mas eu vou entender, eu vou respeitar, porque tem nesse jogo de dois, né? Ela já gosta de carro e eu gosto. Eu gosto de moto, ela não gosta, então tá junto, tá equilibrado. E isso ajuda, né? No relacionamento precisa haver esse equilíbrio, né? Não quer dizer que você vai comer as mesmas comidas. Tem casal aqui em Luanda, aqui em Angola de modo especial, né? Como se funge. Mas de repente você pode casar com uma mulher que não gosta de funge. Olha, eu vou dar o meu exemplo todo, padre. Eu vou dar o meu exemplo todo. Né? Não gosta de funge, mas o esposo gosta. Mas aí pode se conversar e ela aprender a fazer o funge para tornar a relação mais amigável, mais amorosa. E aí, assim, eu vou aprender a fazer o funge para agradar o meu esposo, porque eu sei que ele gosta. Eu não gosto, mas ele gosta. Isso é um ponto a mais, isso é sabedoria. Por isso que diz na palavra: uma mulher sábia edifica o lar. Do mesmo jeito é um homem. Um homem sábio edifica o lar. Né? Então a gente tem que usar a sabedoria, gente. Olha a sabedoria. Olha, então, padre, super certo isso. Nós falamos aqui, e eu acredito muito que o casamento não muda mesmo as pessoas. O máximo que faz é as pessoas evoluírem. E quando eu falo evoluir, é você, se eu ganhar um pouquinho daquilo que eu estou hábito, bom, e agregar a mim, eu vou evoluir enquanto indivíduo. Eu, antigamente, antes de casar, eu pensava que o casamento tinha que ser feito de pessoas muito semelhantes, de pessoas que pensam iguais, que vêm do mesmo background, que vêm de famílias diferentes, de famílias semelhantes e tudo mais. Só que não, senhor padre, a minha esposa está aqui no live, ela está sempre aqui a comentar, ela chama Ana Francisco. Ela chamava Ana Ferreira, agora ela é Ana Francisco. E nós éramos muito diferentes enquanto indivíduos. Eu nasci em Luanda, cresci em Luanda a minha vida toda. Ela nasceu em Cabinda e cresceu em Cabinda. Ela, quando veio para Luanda, já tinha seus 28 anos, já 29 anos. Já era uma mulher. E nós nos conhecemos. Ela cresceu numa zona muito calma, próxima ao mar, numa aldeia. Então ela tinha uma educação completamente diferente da que eu tenho. Eu ouvia umas músicas quando era mais jovem, que ela se calhar não ouvia. Então muitas das coisas, se calhar, do meu passado, que eu achava que eram importantes, que a minha esposa soubesse e tivesse participado, eu percebi no final que não eram.
porque ela me agregou tanta coisa nova e me fez evoluir tanto como indivíduo, e eu fiz a mesma coisa com ela, que nós aí conseguimos perceber que as diferenças, quando são aceites quando são aceites de coração e também não são impostas, são feitas perceber, é que fazem um lar perfeito, é que fazem um lar edificado e é que criam a evolução do indivíduo. Porque eu penso que se eu fosse igual, muito igual à minha esposa, até as nossas reações, as coisas mais seriam iguais. Provavelmente hoje já não estávamos juntos, se calhar. Mas o facto de sermos tão diferentes nos completa tanto. Ela era muito mais tímida, então eu lhe ofereci um pouco daquilo que é esse meu comportamento falador e tudo mais. Ela vem de uma família com raízes cristãs muito grandes. Eu só descobri que os católicos conseguem ser tão intensos e tão fervorosos quando eu conheci a minha esposa. Eu nunca vi ninguém orar tanto como a família dela, eles são católicos. Então ela trouxe esse lado cristão para a minha vida e isso fez uma diferença muito grande no nosso casamento. Eu hoje, em particular, olho para ela, há coisas que ela fala que eu ainda não percebo bem, mas eu gosto porque aprendo. Há coisas que eu posso comentar que ela não faz nem ideia de quando é que aconteceu, mas isso é que faz um casamento. É eu aceitar as tuas diferenças para contribuir para a minha evolução. Então, nesse processo todo de sermos diferentes, a única coisa que nos mantém juntos, para além do amor, é a construção do propósito, que nós falamos lá à frente. Nós dissemos, por exemplo, olha, nós temos as nossas famílias, nós temos as nossas mães, a tua mãe é minha mãe, a minha mãe é tua mãe. E nós temos que ajudar as nossas famílias enquanto indivíduos, nós somos africanos, viemos de famílias humildes e temos que trabalhar muito. Nós queremos ter a casa no sítio X, nós queremos ter isso na nossa conta, nós queremos ter esses investimentos, mas é sempre um nós. E isso é uma coisa que os casais têm que ter, e eu digo sempre quando aconselho também casais, mais na área financeira, pouco na área de relacionamento, porque eu não tenho ainda a sabedoria, sou muito jovem, a minha sabedoria é pequena, tem que se provar ao longo do tempo. Então eu aconselho sempre que é o seguinte, não interessa quanto um ganha, vocês ganham a mesma coisa, o que quer dizer que se o marido ganha 30 mil kwanzas e a mulher ganha 40 mil kwanzas, o vosso salário são 35 mil kwanzas, que é a média dos dois. E quando vocês estiverem a começar a cozinhar as vossas despesas, vocês têm que pensar, olha, cada um de nós ganha 35 mil kwanzas e por isso cada um de nós vai contribuir em partes iguais. No casamento não existe matemática certa. Não é tipo, por exemplo, eu vou dar 20% e você também dá 20%. Porque eu posso ganhar 100 e você ganhar 50. Então o efeito dos teus 20% é muito grande. Então é importante que as pessoas pensem da seguinte forma, olha, nós vamos unir os nossos salários e dessa união dos nossos salários nós vamos tirar as nossas despesas. Às vezes me perguntam muito, é necessário ter uma conta conjunta ou uma conta separada? Isso depende. Ninguém é obrigado a ter uma conta conjunta, a menos que seja necessário. Porque se nós tratamos das despesas todos juntos, antes das despesas acontecerem, não interessa onde o dinheiro está. Eu sei quanto você tem. Eu sei quanto eu tenho. Você sabe quanto eu tenho. Mas se colocamos também numa conta junta, também não tem problema nenhum. Padre. Não tem problema nenhum. O importante é que se faça as coisas antes de tudo acontecer. O problema é que as pessoas começam um relacionamento, senhor padre, e nunca conversam sobre o futuro e sobre dinheiro. Eles só querem namorar, só querem dar beijinhos, só querem estar juntos, tá vendo? Então, começam a falar sobre dinheiro quando chega a fase de casar. Por quê? Porque no casamento, segundo a nossa cultura, é onde as famílias se veem quem é quem. Então, cada um tem que dar a sua parte. Aí começa a briga. Eu e, por exemplo, a minha esposa, nunca falamos de dinheiro quando éramos namorados. E agora que vamos casar, precisamos de juntar as contas, temos que falar. É aí onde a esposa fala, mas você só tem isso de dinheiro? Com o que você ganha, você só guarda isso? Como é possível? Agora quem vai pagar para a nossa festa? O marido também diz na mulher, mas você só ganha isso? Como é que você compra as coisas que você compra? Quer dizer, e aí começa um problema. Por isso é importante, desde o início, as pessoas falarem sobre dinheiro também nesse caminho para a prosperidade. O senhor pode falar com muitos casais, como é que acha que tem sido a relação com o dinheiro entre os casais angolanos? Euclides, tem dois lados, né?
tem o casal que lida com o dinheiro de forma como você apresentou, ambos lutam juntos e junta o dinheiro também junto, né? E tem aquele casal, né, que o esposo diz: o dinheiro do meu trabalho é só meu. E tem a esposa que diz: o dinheiro do meu trabalho é só meu. Que, ao meu ver, quando se casa, se faz uma júria de amor, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Nossa, E o que Deus uniu é uma só carne. E uma só carne não quer dizer, gente, que é só o corpo, não. Quer dizer, é o lado financeiro também, né? É unir as minhas contas, é unir as minhas despesas, é unir a alimentação, conta de luz, conta de água. Nós estamos pretendendo comprar um carro, mas só o dinheiro do esposo não é o suficiente. Mas se eu me unir com o dinheiro da minha esposa, nós vamos comprar. Essa parceria, essa unidade, só fortalece ainda mais o casal. Só fortalece ainda mais o casal. Do que quando o casal diz, né? Quando o casal diz, o homem na relação diz: o dinheiro é meu. A esposa diz: o dinheiro é meu. E às vezes até entra em choque, porque em muitas relações, ainda a mulher, ela sofre porque o esposo é que tem um maior salário, exato. é a melhor profissão. Então, a mulher ainda acaba se sujeitando, né, a muitas humilhações do esposo, quando, na verdade, não deveria existir isso. Exato. Né? Porque, muitas vezes, a esposa ela não trabalha, ela também não recebe nada. Por quê? Porque ela está em casa para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para cuidar da educação dos filhos, para cuidar dos secretários, né? Para cuidar até mesmo, né, das coisas do esposo. E ainda o esposo não tem esse olhar amoroso, carinhoso, né? Até nisso tudo precisa haver diálogo, né? Porque, gente, o lado financeiro ele é muito importante. Muito importante. Eu já presenciei casais que viviam uma vida maravilhosa e, de repente, entraram num fiasco financeiramente e começou a haver as discussões, as brigas constantes e alguns até chegarem à separação. Quando, na verdade, gente, nessas horas, tem que unir as forças. Nós não estamos tendo agora, não, mas vamos juntos. Estamos no mesmo barco, né? E o que acontece? Tem casais que começam do zero. Vão crescendo, crescendo, crescendo. Glória a Deus. Mas aí chega lá num topo, a esposa diz: eu não quero mais saber de você. Aí o esposo diz: não quero saber mais de você. Gente, que era o momento para viver a fase, né, do curtir o que conseguiram junto. Né? É importante, em tudo isso, dialogar. Por isso que já no namoro tem que ir conversando. Né? No namoro, gente, né, eu sempre costumo dizer, é tempo de você conhecer o outro. É tempo de você conhecer o outro. Saber quais são os seus sonhos, as suas perspectivas de futuro. O que é que a pessoa acha? Se é um bom trabalhador, se é uma mulher trabalhadora, se ela gosta, né, de cuidar da casa, quer ter filhos. Olha, uma das coisas também, que tem casais que quando casam e lá descobrem: ah, eu não quero ter filho. Mas por que não falaram lá, gente, no namoro?
Porque ainda dava tempo, né? Ele disse assim, olha, se você não quer ter filho, eu quero ter muito filho, mas você não quer. Gente, olha, dá tempo ainda no namoro, no namoro. Agora, casar, Exato. tem como? Não tem como, gente. Agora, é igual a música que tem lá no. Agora, é igual uma música que tem lá no Brasil, de um cantor chamado José Augusto, que diz assim: agora aguenta coração. Entende? Conhecemos a Tem música, só coisas não que. sei cantar. Eu também não sei, eu não sou cantor, né? Você não me deu essa graça. Mas para dizer assim, se quer crescer no lado financeiro, une os dois. E aí não importa quem ganha mais, quem ganha menos. O importante é que quando casa, o dinheiro do Euclides não é mais dele. Não é Exato. somente dele. É também da Ana. O dinheiro da Ana não é somente da Ana. É também do Euclides. Não estão juntos? Exato. Uma das coisas que eu acho assim, uma das coisas que eu acho um absurdo, desculpa, gente, que eu acho um absurdo é quando o esposo diz assim: aquela conta de luz lá, quem tem que pagar é você. Exato. A conta de água, quem tem que pagar sou eu. Não, gente, não estão morando os dois na mesma casa. Une o dinheiro e diz: nós vamos pagar. Porque até na educação, na educação, o que acontece? Quando o filho erra, o esposo vai lá e diz: o teu filho, Teu filho. o teu filho, né? O teu E aí, é filho. isso mesmo, pai. Como se dissesse assim, poxa, aí a esposa pode dizer, é só meu filho, não é teu. Tu não podes corrigir, tu não pode ir lá buscar o teu filho, porque não é teu, o nosso filho, né? Porque agora Exato. tudo é nosso. É, Tudo é é nosso. verdade. A casa é nossa, o carro é nosso, o emprego é nosso, as dívidas são nossas, os problemas também são nossos. Tudo isso serve para nos unir, Exato. né? E ainda, dentro do casal, né, até chegar ao matrimônio, precisa haver muito diálogo para que a gente comece a deixar para trás todo o nosso individualismo, todo o nosso egoísmo e ver, eu quero me casar, então a vida agora não é somente minha. A minha vida pertence à pessoa que vai morar comigo, que vai dormir comigo, que vai dividir as noites mal dormidas, as noites alegres, as tristezas, as alegrias, tudo. Ou seja, aquela pessoa vai morar comigo. Não é o meu Exato. pai, não é a minha mãe, não é a minha família. Ela agora é a minha família. Não é que eu vou desprezar a minha família, mas ele é a minha família. E isso, gente, ajuda demais num relacionamento no casal para crescer espiritualmente. E eu bato na tecla, né, financeiramente, emocionalmente, sentimentalmente. O que é que custa, gente? Você que está aqui, casal, você que está aqui, casal. Seu padre, Quanto tempo você... eu depois Só de um minutinho, casar. só um minutinho. Né? Quanto Ok, tempo tá bem. você, casal, você que está aqui, que não dá nenhum beijo na sua esposa, pelo amor de Deus, se casou, criatura. Não dá um beijo, não fala um eu te amo, não compra uma rosa, não compra um chocolate. Aí, né, quando é no namoro, é meu chuchuzinho, meu abacate, meu ananás pra lá, beijinho pra cá. Aí quando casa, parece que se esfria. Não, a gente quer mais calor. É, super verdade. Super verdade. Eu estava a dizer, uma coisa que eu vejo como vantagem para mim, enquanto homem no casamento, é que eu me sinto mais seguro, seu padre. Eu às vezes penso, se eu tivesse liberdade para fazer tudo o que eu desejo, eu não sei se eu estaria vivo até hoje. Eu gosto da ideia de eu estou na rua, mas eu tenho a minha família, tenho a minha mulher à espera em minha casa, e aquilo me Ou, obriga a chegar a casa para jantar, para estar junto. Isso é segurança. Porque se eu fosse um boêmio que pudesse ficar na rua o tempo inteiro, eu ia estar exposto a tanta situação de risco que eu até nem sei se eu estaria vivo aqui hoje. Então, também a ideia do matrimônio aumenta essa sensação de pertença, mas pertença no bom sentido, do tipo, quero estar sim, sim. junto, quero estar com a minha família nos horários e tudo mais.
nós falamos aqui de uma situação que o senhor padre estava aqui a falar do dinheiro, né? Que não é só da mulher ou não é só do homem, e depois eles se separam e não querem unir. Sabe qual é o problema, senhor padre? É que, infelizmente, muitos casais, homens e mulheres, eles acham que o seu patrimônio é só o dinheiro. Eles não sabem que o patrimônio é o dinheiro, mais conhecimento, mais sabedoria. E, entretanto, você como homem, mesmo que a tua mulher não tenha o dinheiro que você tem, ela tem conhecimento e sabedoria que vai agregar à tua vida e, consequentemente, ao teu patrimônio. O que é que isso quer dizer? Se o indivíduo tem só dinheiro e não tem conhecimento, em algum momento ele vai perder esse dinheiro, porque ele não tem conhecimento. Se o indivíduo não tem sabedoria, vai perder esse dinheiro. Mas se o meu marido não tem o mesmo dinheiro que eu, mas tem sabedoria e tem conhecimento para agregar à minha vida, isto vai aumentar o meu patrimônio. Então, vocês, enquanto casais, têm que saber que o vosso patrimônio não é só o vosso extrato de conta. O vosso patrimônio também é tudo que vocês têm na cabeça e todas as experiências que vocês viveram. A partir desse momento, você vai deixar de olhar para patrimônio como um número e você vai passar a olhar para a tua mulher como uma fortuna. Porque você sabe o que é que ela agrega ao teu patrimônio. Você vai olhar para o teu marido como uma fortuna porque você sabe o que é que ele agrega ao teu patrimônio. Enquanto nós pensarmos que o nosso patrimônio é só o nosso salário, é só o nosso extrato de conta, nós vamos ser pobres, porque vamos achar que o outro não tem nada para agregar para a nossa vida se não tiver dinheiro. E é por isso que a gente se casa, para agregar esse patrimônio, para ser mais feliz, para ter evolução emocional, quer dizer, para ser compreendido e compreender. Então temos que esquecer a ideia convencional que temos sobre patrimônio e começar a pensar nessa vertente. Não é, senhor padre? Você disse tudo. E é importante, né? Sabe as palavras que você usou. Obrigado, senhor padre. Quando a gente pensa que o patrimônio que temos num relacionamento é só o lado financeiro, nós nos enganamos. Porque a minha esposa é o meu patrimônio. Exato. Os meus filhos são os meus maiores patrimônios. Exato. Sabe por quê? Porque eu posso ter dinheiro e não ter os meus filhos do meu lado, embora eles estejam comigo. Exato. Morando na mesma casa, estando na mesma casa, dormindo na mesma casa, no mesmo teto, mas eu não conheço o meu filho, eu não conheço a minha filha, eu não conheço a minha esposa. O meu patrimônio, que são os meus filhos, eu preciso saber o que cada um pensa, como está indo na escola, quem são seus amigos. Eu lembro que o meu pai chegou a mim quando eu tinha 7 anos e ele perguntou para mim, meu pai gostava muito de conversar comigo, né? E ele perguntou assim, meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? São perguntas simples, mas que um pai tem que conversar com seu filho, né? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Né? Está ali presente, porque dinheiro não compra a presença de ninguém. Né? Por mais que você, pai, você, mãe, mas eu tenho meu filho, eu dou um presente para ele e já satisfaz. Não satisfaz não, gente. Carinho, atenção, amor não se compra com presente. E não se compra com dinheiro. Se compra com presença. Não é que se compra, você adquire com presença, você adquire estando ali, com intimidade. E aí meu pai me perguntou, meu filho, o que é que você quer ser quando crescer? Eu disse para ele, pai, eu quero ser jornalista. Nossa! Ele olhou assim para mim e disse, tem certeza, meu filho, que você quer ser jornalista? Tem, eu quero ser jornalista. E ele disse assim, tem que estudar bastante. E eu disse, eu vou. Então eu me empenhei, busquei, fui, estudei, porque o foco era ser jornalista. Gente, eu nunca quis ser padre, nunca. Eu sempre quis ser jornalista.
porque eu gosto de comunicar, eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar onde tem gente, eu estou ali, porque tem gente que não gosta de gente, e eu amo gente. Quanto mais gente do meu lado, mais eu fico ali assim, nossa, é maravilhoso. Né? E eu achava a profissão do jornalismo maravilhosa, de poder comunicar, de transmitir. Então, quando o pai conhece o filho, conhece a filha, não vai deixar a responsabilidade somente para a esposa. Não, vai parar para conversar. Quando chegar... Olha, você tocou num assunto muito interessante. É o esposo sair para trabalhar e saber que em casa tem o seu maior tesouro, a sua esposa e os seus filhos, que estão esperando por você. Você vai fazer de tudo para chegar antes, né? Ou antes, ou na hora, ligar, meu bem, houve um atraso aqui. Olha, gente, dentro do casamento precisa haver transparência. Exato. Precisa haver transparência. Meu bem, eu estou aqui num engarrafamento, eu vou chegar um pouquinho atrasado. Comunica. É simples, gente, só comunicar. Isso vai fortalecendo a confiança, né? Vai fortalecendo, nossa, ele me ama mesmo. Porque mulher gosta dessas coisas simples, desses detalhes, né? Nós, homens, somos mais despachados, né? Não, tanto faz, tanto fez. Não, gente, no relacionamento não é tanto faz, tanto fez. Você precisa estar ali, vendo que você está lidando com a sua esposa e os seus filhos. Liga, né? E chega, pergunta para a sua amada como é que foi o dia, né? Pergunta para os filhos, conversa, que seja capaz de rolar no chão, de gritar, de brincar. Ou seja, seus tesouros estão ali. Isso é o bem mais precioso que um casal pode ter. Não é o dinheiro. O dinheiro é acréscimo, mas são os seus tesouros dados por Deus, que são os seus filhos, é que vai fazer você chegar em casa, como diz o salmista, feliz o homem que a sua aljava, né? Referente aos filhos. Porque os filhos são a aljava do pai. Porque assim, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, eu tenho esse, e cada um, né, é a felicidade de poder abraçar, de poder conversar, sorrir, falar eu te amo. Às vezes nós temos filhos que nunca ouviram do seu pai um eu te amo. Né? Nunca teve um abraço. Tem filhos que nunca viram seu pai, nunca viram a sua mãe, mas sabe que o seu pai e a sua mãe existem. Gente, aprende coisas simples. Casal, esteja junto. Procura conhecer os teus filhos. Procura conhecer. Isso é um tesouro que dinheiro no mundo compra. É igual um senhor chegou para mim e disse assim, Padre Diniz, a Igreja Católica ela é muito rica. Por que ela não vende todas as igrejas que ela tem e doa aos pobres? Ela é uma igreja muito rica. Aí eu disse assim, olha meu senhor, realmente a Igreja Católica ela é muito rica. Mas se ela vender todos os bens que ela tem, ela vai ficar sem nada. Porque o maior bem que a Igreja Católica tem, sou eu e é você. Então, o maior bem que um esposo, uma esposa, que ele e ela têm, são os filhos, são um ao outro. Dinheiro, se a gente está unido, a gente corre atrás. A gente pode perder, mas corre atrás. É uma vida próspera, gente. Vida próspera é estar unido um ao outro, sabe? É poder o esposo chegar cansado e a esposa já está ali esperando, perfumada, limpa, linda, maravilhosa. E aí o esposo assim, nossa, eu só cheguei aqui um trapo, mas ela está toda linda, esperando por mim. Isso revigora as forças. E ela diz, meu bem, toma um banho. Isso renova. Está ali o jantar preparado. Olha que bênção, que graça. Ou vice-versa, né? Porque às vezes o homem está desempregado e a mulher está empregada. E aí o esposo está lá esperando a esposa, né? Com um lindo jantar. Eu confesso, gente, que se eu fosse casado, gente,
A esposa não ia esperar eu para fazer comida, não, porque ia ser um desastre. Podia me esperar fazendo o quê? Podia me esperar o quê? Se minha querida, olha, você pode fazer a comida, pode deixar aí os pratos, as panelas que eu limpo, arrumo a casa, limpo tudo, que eu vou estar aqui. Né? E isso eu garanto que eu ia assim, olha, até nas tarefas de casa, a gente não é, o casal não é perfeito em tudo. De repente pode dizer assim, meu bem, eu posso lavar as roupas e você passar as roupas? Posso sim. Coisa simples, pode ser dividida as funções, né? Porque às vezes o que acontece, Euclides? O homem acha que casou com uma secretária. Eu quero lhe dizer, homem, a sua esposa não é sua secretária, não. Ela é sua esposa, ela não é sua. Entre aspas agora. Entre aspas não, porque é o que acontece. Ó, homem, a sua esposa não é sua secretária e nem tampouco a sua escrava. Você pode fazer muito bem algumas funções na sua casa. Você pode lavar a panela, você pode lavar a roupa, você pode cozinhar. Divide as funções, pode cuidar do filho. Quem diz que é só a mãe que tem que acordar, gente, durante a noite para cuidar do filho? O pai também pode acordar. Não foi só a mãe que fez o filho sozinho, não. Os dois juntos. Vamos lá. Dividir as tarefas. Isso é prosperidade. Né? Isso é prosperidade. Crescer juntos. Né? E quando a gente se une, nós vencemos tudo. Euclides, você que está... mas que não tem nenhum ano de casado, né? Não, ainda não. Desde agosto do ano passado. Pois é. Você tem muito ainda a aprender. Sim. Prepara. Ana, você que está aí do seu lado, Ana, você que está perto aí do Euclides, quando vocês tiverem filhos, Euclides, estou esquecido daquela palavra que o padre disse, olha, o bebê está chorando, vai lá, ajuda aí, colabora, que estou aqui, eu estou batendo aqui o fungo, não dá para ir lá não, vai lá. O filho é nosso, o filho é nosso. Não, super concordo, senhor padre, super concordo. E eu tento sempre ser o mais participativo possível. A gente é casado há menos de um ano, mas já moramos juntos há quase 3. Então já tínhamos uma relação a 2 e por acaso é muito perfeito. E muito obrigado por o senhor padre ter partilhado tudo isso conosco, porque isso é muito pertinente e acontece. Já terminou, foi a live? Já terminou a live? Não, já não, senhor padre. Vamos dormir aqui hoje, vamos fazer novena. Olha, senhor padre, uma situação que acontece muito aqui, eu quero relacionar a igreja com a prosperidade diretamente. E eu vou falar não só do relacionamento daquilo que se refere ao amor entre o casal, mas também o que se refere ao dinheiro. Eu sou católico, nasci numa família católica, mas tenho alguns amigos que são judeus. E tenho algum contato com o povo judeu e conheço um pouco da história deles. Nós, enquanto cristãos, às vezes sentimos que somos incutidos, direta ou indiretamente, que ser pobre é que é bom aos olhos de Deus, que o pobre serve melhor Deus do que o indivíduo que tem fortunas. Então acaba que acontece que muito casal cristão não se dedica como devia, às vezes, a gerar capital, mais renda para a família, porque sente que a sua ligação com Cristo é uma ligação de muita doação e que não seria justo para ele ter muito enquanto outros têm tão pouco. E mesmo a própria Bíblia menciona muito que Deus gosta de quem doa para os pobres, né? Deus gosta de quem ajuda os pobres. E acaba surgindo muito esse conceito nas famílias cristãs de terem muito preconceito em falar sobre dinheiro, porque entendem que a mensagem da igreja é: se tens dinheiro, tens que doar aos pobres e tens que doar à igreja, mas tu, enquanto um servo de Deus, não podes ter fortuna. Com os judeus é diferente.
com os judeus eles são educados, e até porque no Antigo Testamento Deus não falava isso. No Novo Testamento, na era de Jesus, é que se fala muito mais sobre essa situação de dar aos pobres para estar mais próximo de Deus. E como eles, judeus, só acreditam no Antigo Testamento, eles acabam muito por seguir aquele conceito de Salomão, de prosperidade. Por isso é que eles são o povo mais rico e são o povo mais educado do mundo. Como é que o senhor padre vê e como é que o senhor pode nos clarificar para nós perdermos esse tabu com relação ao dinheiro? É verdade que o cristão não pode ter fortuna, o cristão tem que doar tudo. Qual é o posicionamento que devemos ter nessa situação? Euclides, primeiro, o cristão pode ter dinheiro. O cristão pode ter fortuna. Ele pode ter tudo isso e ser pobre. Exato. Porque a pobreza, ela não se encontra nos bens materiais. Necessariamente nos bens materiais. Porque existem pessoas muito pobres de bens, mas elas não são pobres aqui no coração. Exato. E tem pessoas que são super ricas, e têm uma vida assim afortunada, mas elas são pobres, elas são caridosas, elas são amorosas, elas são espirituais, elas estão sempre à frente de causas da igreja e elas estão ali. Então não é proibido cristão ter dinheiro. O cristão pode ter dinheiro. O casal pode se unir para ter uma vida boa, uma vida, até diz na palavra, né? Eu vim para que tenham vida e em abundância. Deus não quer que você viva na miséria, né? Embora Deus é apaixonado pelo pobre, sim. Existe o pobre do coração e existe o pobre sofredor. Então, se eu tenho, por que não ajudar aquele que não tem? Que não tem. Então, nós somos convidados, como cristãos, seguidores de Cristo, a compartilhar. E essa partilha, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Porque se eu tenho, eu posso dizer, olha, eu tenho uma empresa e eu trabalho para trazer famílias para trabalhar aqui comigo. Então, eu acabo ajudando. Sim. Eu posso fazer várias obras sociais para ajudar o outro. Então, o cristão, ele não está impedido, o casal não está impedido de juntar dinheiro, não. Pode juntar. Agora, só não pode colocar, gente, o dinheiro como se fosse o senhor de sua vida, né? Como diz na Sagrada Escritura, né? O homem não pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou ao dinheiro. Então, mas havendo o equilíbrio, gente, é igual a Santa Teresa d'Ávila, ela diz o seguinte, Santa Teresa d'Ávila, e olha que ela já vivia lá no século lá atrás. E ela dizia assim, eu e Deus faço muita coisa. Eu e Deus e o dinheiro, eu sou uma grande potência nesse mundo. Porque ela enxergou que Deus é tudo. Eu com Deus sou tudo. Mas também, junto com o dinheiro, eu faço muita coisa. Porque nessa vida tudo tem necessidade de dinheiro, gente. Exato. E a gente tem que ver isso. Você não dá para comprar um short sem... Ou fala um short, uma roupa, um perfume, se você não tem dinheiro. Então, se você tem e pode ajudar, pode ajudar uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa a ter. Isso é importante. Né? Você ter essa sensibilidade. Esse é um coração pobre. Né? Um coração pobre, desapegado. Eu tenho os meus bens, mas... como eu posso dizer? Eles o bem que eu tenho não sobressai. Eu tenho, não é? Né? Não sobressai. Não sobressai
acima de Deus. Deus está acima dos meus bens. Ok. Então, é isso. Então você acaba tendo, mas ao mesmo tempo você compartilha, E o mais belo da vida é que na palavra também diz, há mais felicidade em dar Do que do que receber. receber. Né? Se você tem, gente, por que não ajudar? Não quer dizer que você não pode ter bens. Você pode, com certeza. Melhor ainda, porque você vai ajudar outras pessoas. Né? Exato. É igual quando Jesus está lavando os pés daquela senhora lá, né, que chegou com um bálsamo de perfume, foi lavando os pés, e lavando, 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 e Jesus. Aí Judas disse assim, mas para que tanto desperdício um perfume desse tão caro, sei o quê, sei o quê. E aí Jesus, porque não doa, não vender e doar para os pobres. E aí Jesus disse assim, pobres sempre tereis. Ele está se referindo aqui à condição de vida mesmo. Tem gente Exato. que... Pobre a gente vai sempre ter, gente. Sempre. E por isso que é necessário a gente se unir. Né? Se unir para ajudar. Se nós cristãos for mais unidos, quantas Vamos pessoas ajudar para muita gente. quantas? Então, senhor A padre, gente está no às processo. vezes o problema, quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a ler, está que nós não conseguimos perceber o contexto. O problema está... O senhor padre consegue ouvir? Vai, pode falar. O problema é que nós, às vezes, não conseguimos perceber o contexto. Porque tem uma história da Bíblia que eu pensei da seguinte forma. Eu não me lembro qual é o capítulo, mas eu sei que Jesus diz a um homem muito rico que lhe queria seguir, que para ele poder seguir Jesus, ele tinha que doar toda a sua fortuna. Ele, olhando para toda a sua fortuna, rejeitou e acabou não seguindo Jesus. Mas hoje eu percebo que Jesus lhe falou para ele doar toda a sua fortuna, não porque Jesus só queria estar com os pobres, mas porque Jesus percebeu que tudo o que ele tinha era a fortuna dele e mais nada. Quer dizer, ele era rico em dinheiro, mas ele era pobre em espírito. Então, se tu quiser estar comigo, tens que enriquecer a tua alma e o teu espírito. E se você não tiver isso, eu vou te expor a perderes o que você mais dá valor, que é o teu dinheiro. Agora, se existir equilíbrio, conforme o senhor pode estar a dizer, está tudo tranquilo. Se calhar Deus te faz essa aprovação quando você é um indivíduo que o teu Deus é o dinheiro. E Deus não fica onde tem um outro Deus, né? Então, Deus é o único, é soberano. Por isso, se calhar é que Jesus disse a esse homem que para você me seguir, deixa todo o teu dinheiro, dá todo o teu dinheiro aos pobres. Então, esse contexto que nós, enquanto cristãos, devemos entender quando estamos à busca da palavra, quando estamos a entender. Não quer dizer que enquanto cristão, para ser bem-vindo na casa do Senhor, ou para ser aceito no reino dos céus, ao lado de Deus, eu devo oferecer tudo o que tenho e viver na miséria, porque Deus olha para os miseráveis. Porque os miseráveis cometem tantos pecados quanto os abastados. Só que são outros pecados. E, aliás, Deus disse que não existe pecado maior ou menor, que um pecado é pecado, a menos que seja contra o Espírito Santo. Então, não existe essa diferenciação. O problema é um problema de contexto. Muito obrigado, senhor padre, por desmistificar aqui essas coisas todas. Eu, por acaso, quero partilhar algo com o senhor padre. É uma situação pessoal de pessoas que eu conheço. Um casal que eu admiro e gosto muito. Eu não vou dizer nomes, então se eles por acaso estiverem a ver esta live, que me perdoem por partilhar uma situação dessas, mas isto é um exemplo hipotético. Eu tenho um casal de amigos, senhor padre, casados há muito tempo e muito felizes. Um exemplo a nível da relação com os amigos, um exemplo social, pessoas que se gostam, pessoas prósperas e tudo mais. Só que no decorrer desse processo, a esposa teve contato com uma outra religião. E a outra religião disse que ela devia mandatoriamente trazer o marido para o seu lado. O marido rejeitando o processo de mudar para isso, porque sentia que a sua esposa estava-se a perder numa ideia que podia não ser uma ideia de Deus, ele negou e a mulher afastou-se.
Quer dizer, são indivíduos que se amam, mas que acabam estando afastados por causa da diferença de crenças. Senhor Padre, eu não sei como aconselhar um casal desse, eu não sei como lhes trazer de volta, porque a esposa, no caso, que mudou para outra religião, não está aberta para ouvir nada além do que a sua nova religião lhe diz. Então, nós todos parecemos demônios diante dessa situação, incluindo o próprio marido. Como se salva um casamento? Porque dinheiro até é um problema que os casais têm, mas se calhar resolvem. Mas quando existe Deus em diferentes aspectos numa relação, como é que um indivíduo como eu, que não tem sabedoria nenhuma, extremamente jovem, vai fazer para unir esse casal? O que é que se diz a essas pessoas, São Padre? O que é que se diz a essas pessoas? Para além de orar, o que é que se faz? Euclides, primeiramente, Deus não está para separar ninguém. O objetivo da religião nunca deve ser para separar casais. Nunca. Eu, como padre, como evangelizador, como missionário, nunca posso separar a esposa do esposo. Eu tenho que ter o máximo de sabedoria, de prudência, para apresentar Jesus a esta mulher e dizer, mesmo que o teu esposo não esteja vindo para a nossa igreja, para a nossa religião, você continue firme com ele, continue orando com ele. Por quê? Quando vocês se uniram, vocês não conheciam Deus. Então não pode obrigar o outro a aceitar Jesus agora porque eu aceitei. Exato. Eu tenho que respeitar o outro. Né? Tenho que respeitar. E isso é um grande problema, porque muitos incutem na cabeça da esposa, do esposo, não tem que separar, tem que se afastar, porque ou até mesmo começa a dizer, senão esse relacionamento é do demônio, esse relacionamento aqui tem um feitiço, esse relacionamento tem isso, tem aquilo, quando na verdade não tem. É tudo pressão psicológica para separar. Então, essas práticas, tais situações, elas não devem serem aceitas por nós, que somos evangelizadores. Nós não podemos usar da fragilidade, né, das pessoas que se aproximam de Deus. Nós precisamos orientá-las. Nós precisamos mostrar para elas o caminho. E não ser um divisor de águas. Ser aquele que separa. Não. Aquele que separa se chama o diabo. A própria palavra diabo quer dizer divisor. É ele que divide. Eu tenho que unir. Eu tenho que me aproximar. Olha, eu entro em muitas casas, converso com muitos casais, a esposa vem para a igreja, o esposo não vem. Padre, o que é que eu faço com o meu esposo? Ele não vem para a igreja. Calma, tem paciência. Em um momento ele vai vir, aos poucos ele vai vindo. Tem que ter paciência. Não é se afastar. Né? A gente tem que ter, eu como padre, como missionário, como servo de Deus, como homem de Deus, eu tenho que ter essa sabedoria que eu não posso destruir nem um lar. Eu tenho que salvar. Né? E eu sei que é complicado. Eu sei que isso é complicado. Mas acontece. Acontece e a gente tem que ter o máximo de prudência para orientar, para fazer, olha, poxa, vocês viveram tanto tempo, será que isso é vontade de Deus mesmo, chegar para destruir seu relacionamento? Deus não quer. Nunca, nunca, nunca Deus quer separar. Deus quer unir. Né? Então é algo para deixar aí, gente, olha, se você sair, for para uma religião e incentivar para você separar, isso não é de Deus, tá, gente? Isso não é de Deus. Acorda, desperta.
Eu não sei se eu ajudei, não sei se eu embaracei mais ainda a mente, mas é isso. O Não, servo de ajudou, Deus. senhor padre. Ajudou muito, ajudou muito. Eu por acaso, também, eu queria mesmo falar sobre esse assunto. Porque que acontece? Os casais, principalmente as mulheres são mais apaixonadas por tudo que os homens, não é? Por causa da sua sensibilidade, do seu caráter, do seu carisma. Elas são muito apaixonadas, então elas acabam por se envolver muito mais rápido nas coisas que os homens. E às vezes, quando vão para a igreja e veem casais cristãos, dá-lhes às vezes um clique na cabeça de que o seu relacionamento só vai ser perfeito se for igual. E na altura que vão passar a mensagem ao marido para o levar na igreja, já começam a destruir o próprio lar. Porque nas orações delas em casa, é só já, o meu marido tem que ir para a igreja, porque o meu marido é um demônio, porque o meu marido não conhece Deus. Deixa de começar a olhar o marido como um indivíduo bom que ele é, só porque ele ainda não está no nível de lhe oferecer o tipo de relação que ela precisa. Então, às vezes, as pessoas que a gente vê na igreja juntos podem não ser mais felizes do que nós, que o teu marido ainda não vai à igreja. Porque o teu marido às vezes te trata com respeito, te ama, é fiel a ti. Quando às vezes na igreja o indivíduo não é. Porque nem todo diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então, em vez de ter calma para tentar perceber e passar a mensagem nas calmas, como uma criança, porque também é um processo de educar. Um dia fala de Deus, outro dia vem comentar sobre o que falaram na igreja, outro dia lhe diz, olha, me dá carona, outro dia lhe diz, olha, me espera. Quer dizer, também é necessário às vezes, se calhar, ter essa calma no sentido de passar a mensagem, porque muitos casais, quando têm uma ideia divergente, eu sei que Deus é união, mas só que a forma como se passam a mensagem para buscar Deus é muito na imposição. E é o que falamos no princípio, que 1 mais 1 no casamento é igual a 3, que é o interesse do casal, o interesse da esposa e o interesse do marido. Então, nesse processo de se comunicar, é fundamental que também se tenha calma, não é, senhor padre? Porque, por exemplo, eu vi que, no caso, a mulher que mudou de religião, queria muito que o marido fosse para essa igreja. Só que o marido, ao avaliar essa própria situação, sentiu que estava a perder a sua esposa, porque ela se transformou numa pessoa completamente diferente e queria puxá-lo para dentro. Quando não houve esse entendimento, automaticamente deu separação. E é como o senhor pode estar a dizer, Deus não separa. Deus não separa. Deus une as pessoas. Deus é união, Deus é família. Só que é muito delicado esse caso. Eu acho que é fácil, senhor padre, lidar com todos os problemas no relacionamento. Às vezes, até infidelidade, que é um pecado, que é errado. Mas quando as pessoas têm diferentes ideias sobre Deus, senhor padre, a relação acaba mesmo. Eu não consigo perceber. Vários casais, recentemente, principalmente com o surgimento de seitas religiosas, essas igrejas mais pequenas, eles vêm com um fervor tão grande e com um processo de recrutamento de novos crentes tão grande, que as pessoas vão e esquecem-se que tinham uma vida antes disso. Esquecem, às vezes, que tinham um marido, vivem na igreja, e se o marido não consegue... Eu sei que isso é um assunto delicado para algumas pessoas que estão aqui a ouvir, e que muita gente não vai concordar comigo, mas é uma situação que eu visualizo e eu tenho que me expressar. Porque eu quero ouvir do senhor padre a orientação que todos nós pedimos aqui. Entretanto, nessas igrejas que aparecem aqui, senhor padre, as pessoas vão, as pessoas entregam-se, as pessoas esquecem de tudo que aprenderam. Eu não sei que tipo de sabedoria é que esses novos messias, ou esses novos cristãos, esses novos líderes religiosos trazem. Mas elas estão a dividir mais as famílias do que estão a unir. Isso preocupa-me muito. Isso é uma situação que preocupa-me muito. E eu estou a viver isso no seio de alguns casais amigos, que eu, muito sinceramente, não sei o que fazer. Mas, entretanto, eu vou cortar aqui o extrato que o senhor padre falou sobre isso. E eu vou enviar para cada um deles individualmente. Eles é que sabem, se depois não vão falar mais comigo, mas essa foi a minha atitude mais difícil para tentar chamar a atenção à razão deles.
Essa foi a coisa mais difícil que eu podia ter feito. E automaticamente, ao chamar a razão deles, também estou a chamar a razão de outros casais que aqui estão. Como o senhor padre disse, Deus une, Deus não separa. Eu mesmo, particularmente, senhor padre, às vezes na minha relação eu falo alguma coisa que não devo, cometo um erro e não sei o quê, e depois a Ana está chateada, mas eu olho para ela chateada, e às vezes ela também diz algo que não devia, e eu podia ficar chateado também, mas eu sempre chego para ela, e normalmente tem um gesto que eu lhe pego mesmo assim, às vezes pela cabeça, olho para ela, e digo sempre, amor, qual é o final da nossa briga? Qual é o propósito da nossa relação? É estamos bem, estamos felizes. Então vamos já ser felizes hoje, vamos já ficar bem, porque eu não quero dormir chateado contigo. Então vamos nos entender, vamos esquecer o nosso ego, o nosso orgulho, e vamos estar bem aqui. Porque você não pode estar chateada comigo, depois ir para o teu quarto ajoelhar e orar, não faz sentido. Você não pode. Então me perdoa já, eu me arrependo, eu peço desculpas, e vamos estar bem, porque Deus não separa. Então acaba por ser a mensagem aqui para todos vocês que estão nessa live. Que Deus não separa. Deus não separa. E eu também me repeti para que eles nos ouçam, senhor padre. O senhor padre também pode lhes dizer mais uma vez que Deus não separa. Vocês não estavam ouvindo, vão ouvir o senhor padre. Eu vou trazer o exemplo de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ela casou com um homem que era muito cruel. Um homem que não ia para a igreja, um homem que era bem difícil mesmo de convivência. E ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher que orava, uma mulher que jejuava, uma mulher que participava das missas e tudo mais. Enquanto o esposo a traía e, enfim, e ela nunca deixou de orar por ele, nunca. Até que um determinado tempo ele foi acometido de uma doença, né? E ele começou a mudar. Deus foi transformando o coração dele, mas pela força da oração dela. Ou seja, o amor vai transformando o coração da pessoa. Às vezes a gente quer colocar Jesus de goela abaixo, forçar as pessoas a querer ser de Jesus como nós. E não é, gente. A própria palavra diz, há um tempo para cada coisa. Há um tempo de chorar, há um tempo de se alegrar. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Há um tempo para cada coisa. E se o teu tempo foi hoje voltar para Deus, glória a Deus. Agora, se o do teu esposo, do teu esposo não foi ainda, ora para ele vir. Mas não é para se afastar dele. Não é para se afastar dele. Ou você, esposo, você veio para o Senhor e sua esposa não veio? Não. E você, esposo, ora pela sua esposa e aos poucos vai trazendo, vai amando, vai mostrando. E aos poucos, não é se afastar, não é se separar. Compreende? Deus não separa, Deus une. Deus une. Eu acho que agora eu fui mais claro, Sim. Eu acho que deu para entender, né? Deu, então, perfeitamente. Perfeitamente. Olha, muito obrigado. Não sei como lhe agradecer, mesmo de verdade. E só para virmos aqui a título de resumo, pessoal, nós falamos de prosperidade aqui com o Senhor Padre e uma das coisas que o Senhor Padre fez nos entender é que prosperidade não é só dinheiro no casamento. Prosperidade também é o amor, é a saúde da relação, é a evolução espiritual. Tudo isso dentro de um casal é que dá, de facto, prosperidade no final. E tem que entender que prosperidade é um processo. Você não vai ser próspero desde o dia 1. O que quer dizer que vai ter momentos altos, momentos baixos, dias que são melhores que os outros, mas que enquanto casal é necessário... Só um minuto. Tenho aqui um argumento bem pertinente que eu acho que vale a pena me tocar. É da Paula CC, ela diz assim, o problema, padre, são as regras dessas seitas. Gente, eu quero que entenda.
acima das regras existe o amor. O amor está acima das regras. E Jesus está acima das regras. Isso significa que quando Jesus realizou... Desculpa por ter cortado, mas era só para... Não, à vontade, seu padre. À vontade. Quando Jesus realizou um milagre no dia de sábado, e todo mundo ficou assim abismado, mas dia de sábado, dia de sábado, dia de sábado, ninguém podia fazer nada, ninguém podia nada. E aí Jesus diz, dia de sábado é preferível ver alguém, é preferível salvar a vida de alguém ou deixá-la morrer. Então, gente, tem regras que elas não nos ajudam a encontrar Deus, mas se afastar de Deus. Afastar de Deus na pessoa do irmão. Então a gente precisa ter o discernimento. E essa palavra é muito importante. Discernimento, para discernir. Isso aqui é de Deus, isso não é de Deus. Deus une, Deus não separa. Pode continuar. E eu agora lembro de uma coisa que por isso que o senhor pode estar a dizer, ainda sobre essa situação das igrejas e tudo. Uma vez eu pensei numa frase que era, porque eu também frequento a igreja e vou com minha esposa e tudo mais, e falamos sobre uma frase que era: você pode ver Deus através de quem o serve. Por exemplo, eu olho para o padre e o padre vai me fazer com que eu veja Deus nas suas palavras, nas suas orientações e tudo mais. Mas se eu vir Deus no padre, então não tem Deus aí. E é o que acontece muito com essas pessoas. Elas endeusam a personagem que lhes traz a mensagem. E se você olha para o indivíduo como o teu Deus, como o teu profeta, como tudo isso, automaticamente tem que haver um clique na tua cabeça que não existe Deus aí. Porque quem te passa a mensagem de Deus não é vaidoso. Ele não, nenhum sábio diz que é sábio. O padre está aqui comigo até agora. Nos falou de tanta sabedoria, tanta coisa incrível, mas em momento nenhum se mostrou como sábio aqui. E isso faz com que eu, que olho para o senhor padre, perceba o quão sábio é. Agora, quando você endeusa a personagem que te traz a mensagem de Deus, essa pessoa não tem Deus, não pode. Ela não pode ter prazer em se colocar no lugar de eu vi, eu faço, eu é que curo, eu é que dou, eu é que levo. Eu não sei se eu estou errado, mas é assim que eu vejo. No momento que eu percebo que o indivíduo quer que eu veja Deus nele, o senhor padre, eu levanto e vou embora. Já aconteceu, inclusive, de estar num lugar em que o indivíduo veio, tocou-me na cabeça, queria que eu fosse ao chão, eu resisti, fiquei chateado e saí daí. Porque o que aconteceu é, havia um interesse em que as pessoas, os crentes, os cristãos que vão à busca de Deus, vão à busca de libertação para si e para a sua família, olhassem para indivíduos e os endeusassem. Quando nós estamos aqui a falar de Deus, numa vertente simples, numa linguagem popular, e em nenhum momento o senhor padre colocou-se na posição de que é por mim que se vai a ele. Não. Eu também sou um servo e quero facilitar o teu entendimento e a tua comunicação. Então, nós como indivíduos devemos ter um pouco de discernimento para entender. Não podemos destruir a nossa família por causa de indivíduos que querem tomar um lugar que não é deles. Pô, nós temos também entender. Temos que ter clareza, porque se nós estamos a ler a Bíblia em condições, estamos a perceber o que está ali escrito. Nós não podemos pensar desse jeito. Por isso é que me dói tanto ver esses relacionamentos a serem destruídos por causa disso. Porque às vezes sentimos que a mensagem é tão clara que ficamos a pensar, mas que tipo de Bíblia é que eles leem? Porque essas são as bases, são as coisas mais simples que nós aprendemos na catequese, no início da nossa relação com Deus. Mas esses indivíduos querem se colocar acima da nossa família, que está no mandamento da Bíblia, que nós temos que respeitar e honrar a nossa família, nosso pai, nossa mãe. Esses indivíduos querem que nós deixemos o nosso marido, a nossa mulher,
Esses indivíduos querem que nós abandonemos os nossos princípios e a nossa casa, não para seguir a Deus, mas para seguir a eles. E eu não vim aqui na Terra para seguir nenhum outro homem. Então nós temos que acordar nesse sentido. Eu agradeço muito ao Senhor Padre por estar aqui a passar essa mensagem de união, e eu consigo olhar para o Senhor Padre como um irmão mesmo. Porque é nessa posição que o Senhor Padre se coloca. Não numa posição de um ser mais sábio, superior, de maior entendimento, que por acaso é, mas não se coloca nessa posição. E eu agradeço muito por ser esse comunicador por excelência, por passar essa mensagem a todas as classes e por participar diretamente no desenvolvimento espiritual e pessoal dos angolanos. Eu nunca na minha vida me imaginei na posição de conversar com alguém que tivesse um colarinho branco aqui no pescoço, do bom colarinho branco, não aquele colarinho branco, de conversar aqui com o Senhor Padre nessa circunstância e estar a absorver toda essa mensagem. Eu pensava, como é que eu vou alcançar, como vou me comunicar? Mas acaba por disruptir e acaba por mostrar que essa comunicação é possível, e é por isso que nos ensina dessa forma tão clara e tão bondosa, que eu agradeço em nome de Deus e em nome de todo mundo que ficou ligado conosco aqui, Senhor Padre. Muito obrigado mesmo. Muito gente, obrigado. Olha, quem me segue aqui, querendo seguir o Euclides, pode seguir, não paga nada, é de graça. Ele tem várias mensagens boas lá no perfil dele, ajuda, orienta, né? Organizar a sua vida financeira e outras coisas mais. Então, vai lá, pode seguir ele, né? Querendo rever também essa live, rever de novo. Vai ficar gravada aí no seu feed, né? Vai ficar gravada no canal do YouTube e no site. Mas eu já vou colocar o link para as pessoas verem. Como nós agora abrimos um canal do YouTube, onde vamos passar mais mensagens, e abrimos o nosso site também. Então vamos colocar lá para que as pessoas assinem no canal do YouTube. Mas eu vou avisar todo mundo no meu perfil, não há problema. Nos meus stories vai estar aí os links para vermos a live. Hoje mesmo vai estar disponível, Sr. Padre. Então, gente, vai lá, curte, assiste, compartilha, vê para lá e para cá. Se eu falei alguma asneira, se a gente cometeu alguma asneira, perdoe, que a gente não é dono da verdade, não. Nós estamos aprendendo, tá bom, gente? Obrigado, Euclides, pelo convite, né? Obrigado pelo convite, que Deus lhe abençoe. Me permita, se eu possa dar a bênção aqui para todos que estão na live, né? Eu ia pedir exatamente isso. Eu ia dizer, Senhor Padre, houve tanto clamor por uma bênção, por uma oração, e queria mesmo que fechássemos desse jeito. Não podia ser melhor, Senhor Padre. Não podia ser melhor. Amém. Senhor Deus, eu quero pedir por cada pessoa que está nessa live, pelo Euclides, pela sua esposa Ana, que o Senhor possa abençoá-los. E todos os outros casais que estão aqui, solteiros, viúvos, até mesmo aqueles que se separaram. Eu quero te pedir, Senhor, abençoai cada um deles. Tu és um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, um Deus tão maravilhoso. Derramai as tuas graças pela força do teu Espírito Santo. Abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Gente, estão perguntando assim, qual é o canal do Euclides? Fala aí, Euclides. Olha, o nome do canal é Dinheiro Limpo, porque é um canal que ensina sobre finanças, educação financeira, investimentos. Mas eu disse logo aqui ao Senhor Padre, eu vou colocar agora mesmo um story, é só arrastar para cima e vai já parar direto no canal para subscrever. Então, vai ajudar muito vocês a organizarem as finanças pessoais, as finanças do casal, a darem educação financeira aos vossos filhos, a fazerem investimentos e tudo mais. O Senhor Padre já disse que o cristão também pode ter liberdade financeira. Então vamos a isso, tá bem? Valeu, minha gente. Deus abençoe. Obrigado, Euclides. Muito obrigado. Como sempre Foi um digo, prazer inenarrável mesmo. Foi fantástico. Um grande cheiro na pupila do olho para todos, gente. Nós fomos, né? Obrigado, senhor Tchau, Paulo. tchau. Tchau. Pô, pessoal,
muito obrigado por estarem aqui. Foi fantástico. Foi um dia de muita luz, um dia de muita bênção. Olha, vamos continuar a acreditar nos nossos sonhos enquanto casais. Vamos continuar a acreditar na nossa família. Vamos continuar, acima de tudo, a buscar Deus. Vamos continuar aqui unidos na palavra. Vamos continuar com o propósito de ser casal. Não se deixem influenciar pelas coisas externas que aparecem nos vossos casamentos, nos vossos namoros, nos vossos relacionamentos. Vamos seguir os conselhos do Senhor Padre. Que Deus vos abençoe a todos. E até amanhã. Amanhã às 21 horas estamos juntos de novo. E tchau.